O gerenciamento de crise é uma das coisas que a gente aprende quando está cursando, né? Porque não são só flores, né? Acontece, por exemplo, a pessoa faz alguma presepada, alguma coisa errada, ou alguma coisa que surge com o nome dela. Aí a gente entra com o gerenciamento de crise para tentar limpar a barra, né? O famoso Mas o limpar a gerenciamento de barra. crise, quer dizer, o nome assim parece um nome meio. Putz, na hora da bucha, na hora que Do tá errado. BO, né? Mas às vezes não é, né? Por exemplo, eu vi alguns casos de atores famosos aí também, que eu não vou nem falar o nome, que é aquela história. É, tinha uma fã, ou sei lá, uma pessoa que não era tão famosa que queria aparecer. Aí saiu aquela história é, de que eles estavam juntos, mas não estavam. Uhum, Eu imagino que a assessora de imprensa dessa menina que queria aparecer sim. falou assim: não, vamos fazer você parecer que tá com ele. Vamos Uhum, espalhar para todo mundo. sim. Né? Não sei se eu posso chamar isso de crise, mas é um negócio também que você fala, é uma bomba que estourou e você também tem que gerenciar, né? Tem, Só que tem. mas só que pro lado se você fosse assessora dessa menina, por exemplo, Sim. que eu tô dando exemplo aqui, Uhum, tava na mídia, mas não vou falar o nome, mas que eu tô usando de exemplo, aham. você ia fazer a mesma coisa, né? Não, vamos falar que você tá namorando com o cara. É. Depois ele que desminta, né? Depois você É, desminta. aí você já não estaria gerenciando, aí você está botando mais fogo, né? O gerenciar, no caso, seria o contrário. Vamos supor que fosse o contrário. Um rapaz falasse que está saindo com uma assessorada minha sem ele estar, né? Ou Sim, denegrisse a imagem, alguma coisa assim, aí eu tenho que ir lá tentar. Ou a pessoa faz alguma coisa ruim, sei lá, surge uma agressão, um exemplo. Eu tenho um assessorado e aparece na mídia que ele agrediu a mulher, um exemplo. Aí você tem que ir lá tentar apagar essa situação, tentar usar as redes sociais para minimizar aquilo, né? mas Entendeu? então, e aí eu acho que do gerenciamento de crise, uma das coisas que eu acho que deve ser muito complicada é assim, é fazer, ou tá numa crise, o cara, Uhum, pegando o seu exemplo aí, sim. talvez um assessorado você pode ter batido em alguma mulher, falam Uhum, que bateu, né? sim, E aí você tem que fazer ele botar a cara nas mídias sim, para desmentir isso. Isso não é mais complicado do que. Porque assessor de imprensa nunca aparece, né? A sim. não ser que seja caso muito extremo. Aham. E como você consegue fazer o cara botar a cara numa hora dessa? Ah, tem que ter uma diplomacia, né? Tentar, com a maior sabedoria do mundo, fazer com que ele vá falar para poder limpar a barra dele. Ou, em muitos casos, a pessoa, o assessor pode optar também por ele não falar, deixar ele no anonimato e você tentar contornar a situação. Porque eu fico imaginando, pô, morte da família. O cara não vai querer falar, mas às vezes a imprensa quer que ele dê alguma nota, né? Uhum. Nota até é fácil, que daí nota o assessor mesmo pode, né, fazer, mas eu tô falando, fale alguma coisa. Aí é complicado, né, pra ele. É, Pô, ele tá num momento é, muito sim. E íntimo, você né? sabe que o gerenciamento de crise, ele tem. As pessoas acham que é só na área artística, mas não, você sabe, que na polícia tem o gerenciamento de Sim, crise. tem. Eu estava vendo, inclusive, outro dia no podcast de um amigo, inclusive, um sargento lá que faz o acordo, né, quando está tendo um sequestro, alguma coisa assim. E ele estava falando, inclusive, do gerenciamento. Negociador. Isso, negociador, exatamente. Aí ele estava falando do gerenciamento, porque às vezes acontece do cara lá, dar um tiro errado ou alguma coisa assim, aí entra o gerenciamento de crise policial, bem Aliás, bacana. se você pensar, o gerenciamento de crise é a nossa vida, né? Exatamente, Tudo nós que, sempre gerenciando, todos, né? todas as buchas que caem no Contornando a nosso colo, situação. de alguma maneira, a Exatamente. gente tem que contornar a situação Exatamente. através do gerenciamento. Gerenciamento de crise Não tem jeito. pessoal, exatamente. Lógico, né? Só que aquele negócio, a gente faz, algumas vezes a gente faz instintivamente, né? Instintivamente. Isso. Trava-línguas, né? Deu uma travada. Instintivamente. Isso, eu acho que é a cerveja que faltou hoje. Tomando água. É verdade, tá Então, sem. não, eu nem liguei. Tem show, mas eu falei, não vou nem ligar que hoje eu não vou beber. Eu sabia que você não bebia. Então a gente faz pela natureza mesmo, a gente vai e faz, né? Sim. Pronto. Mas no seu caso, não, você foi treinado de alguma maneira para isso, né? Eu imagino que no seu curso Uhum. também eles te direcionam, eles falam para você, olha, faça desse jeito. Não é Sim. isso? No curso, Aham. você teve esse treinamento durante o curso? Sim, tem um básico de como proceder, né? No gerenciamento. Mas nada quando chega na bucha, você fala na hora da história, você fala assim, ai meu Deus do céu.